Rotina de produção. Nesse veículo tão popular, a nossa convidada é a âncora do Jornal do Almoço da NSC em Criciúma, a jornalista Denise de Medeiros. Nascida em Uruçanga, Denise também morou em outras cidades do sul, como Criciúma e Tubarão. Antes de assumir a coordenação da emissora, atuava como repórter, mostrando para toda Santa Catarina as notícias da região. Hoje, Denise é a apresentadora, editora do Jornal do Almoço de Criciúma. Além de jornalista, Denise é também publicitária e professora universitária dos cursos de jornalismo, publicidade e design. Tem pós-graduação em praxis e discurso fotográfico pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, em Londrina, Paraná. Boa noite, Denise. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Eu que agradeço, né, por vocês terem me convidado para estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. E, nossa, já fiz tudo isso aí que você leu mesmo. Fiz até um ufa de cansaço, me deu até um cansaço só de pensar. Mas realmente, a gente, hoje em dia, nós mulheres especialmente, nós somos multifunções, né? Além de casa, marido, filho, a gente tem toda essa questão profissional. Então, bora lá compartilhar um pouquinho da história. Bora lá, Denise. Vamos começar então contando como é que foi o início da sua carreira como jornalista. Bom, vou começar falando que eu sempre costumo dizer isso quando alguém me pergunta da minha história. Eu falo que a televisão me escolheu, na verdade, porque eu fiz publicidade e propaganda antes de fazer jornalismo. E eu sempre gostei muito, entrei na publicidade e propaganda, na verdade, por conta da imagem. Sempre gostei muito de fotografia, de vídeo e de trabalhar atrás das câmeras. Então, eu trabalhava com produção de vídeo numa produtora. E essa produtora, na época, teve a oportunidade de abrir uma emissora de televisão local. E eu era jovem, né? Gostava muito de música, me vestia de uma forma muito estilosa e tal. Gostava muito mesmo de estar sempre atualizada no mundo da música. E na época me convidaram para ter um programa de música nessa emissora local. E foi aí que eu dei, né, o pontapé inicial, assim, na área da televisão. Por isso que eu digo que a TV que me escolheu, porque eu não pensava, sabe? Eu gostava de trabalhar com produção de vídeo, era a minha praia. E, de repente, do nada, fui pra frente das câmeras, começar a falar de música. E aí, depois disso, eu tive um programa de música também em uma outra emissora, né, da universidade. E aí, como eu já tinha, né, na produtora de antes, e o pessoal que trabalhava na produtora foram todos praticamente trabalhar com a Unisul, né, que era a Unisul TV na época que abriu. E aí todo mundo falou, a Denise tinha um programa de música lá, vamos trazer ela para cá, fazer um programa de música aqui também. E aí tudo bem, só que eu comecei a trabalhar lá também como cinegrafista na época, né? Então, atrás das câmeras, que era como eu gostava de ser enquanto publicitária. Mas aí eu fui me apaixonando, me encantando pelo jornalismo, acabei voltando para a faculdade, fazendo jornalismo, terminando a faculdade. E aí, dali eu saí de trás das câmeras e fiquei só na frente das câmeras, até hoje. É só o início, né, desse nosso bate-papo aqui de hoje. E aproveitando então esse gancho, Denise, da questão de você ter sido cinegrafista, né? Nós vimos uma foto sua, aliás, né? Como cinegrafista. Então nos conte, como foi essa experiência? Foi ótimo. Enquanto fotógrafa, eu não era uma boa cinegrafista quando eu comecei, porque eu tinha aquele olhar de fotógrafa. Então eu fazia as imagens paradas. E, né, não sabia muito aliar o movimento e tal. E a questão do áudio também pegou muito, assim, quando eu comecei, porque foto não tem áudio, né? Foto é estática e enfim. E aí tive que aprender muito nessa questão, assim, me trabalhar e estudar para conseguir aprender os enquadramentos de televisão, os movimentos, né? Fazer uma pan, fazer um zoom. Tive que aprender tudo meio que na prática.
Assim, e aí, o que me possibilitou, né, trabalhar como cinegrafista, que eu sempre digo, é que a gente trabalhava com câmeras pequenas também. Na época era uma câmera que pesava uns 3 quilos, mais ou menos, né? Porque hoje na NSC, por exemplo, a gente trabalha com câmeras enormes e que eu olhando, certamente eu não teria condições de carregar uma câmera daquela. Mas como a câmera era menorzinha, eu conseguia tranquilamente trabalhar com ela e foi uma época muito bacana da minha vida, assim. Porque eu sempre gostei muito de imagem e eu acho que até hoje me ajuda quando eu preciso gravar alguma coisa, eu sei pedir para o cinegrafista o que eu quero, porque eu entendo, né, de imagem. Então, acho que é bem importante os jornalistas entenderem também desse outro lado, né? Legal, interessante mesmo. E por quais mais áreas do jornalismo você já passou? Áreas, você diz assim, outros veículos? Isso, Só televisão, tá? só TV. Eu só trabalhei na televisão. Eu fiz o jornalismo pensando em TV, sabe? Então, assim que eu me formei, eu saí da Unisul TV, onde eu trabalhava como cinegrafista e depois também já trabalhava cobrindo férias de repórteres, né? Esse tipo de cobertura assim. Então, já tinha também essa experiência de repórter. E assim que eu me formei, no mesmo mês, assim, acho que eu me formei, sei lá, final de julho e começo de agosto, eu comecei a trabalhar na Band, né, na época que era a TV BV, né, a TV Barriga Verde, que depois passou a ser Band Santa Catarina. Fiquei quase 3 anos na Band, aqui em Tubarão, na época eu trabalhava em Tubarão, né, aqui no Sul, fiquei 3 anos lá. Esse tempo todo já dando aula na universidade, então desde 2010 eu dou aula na Unisul. E dessas áreas, né, de fotografia, de televisão. E aí, depois que eu saí da Band, eu fiquei um tempo só na universidade. Então, coordenando a parte de jornalismo na agência experimental da universidade. E aí comecei a fazer também alguns programas especiais para a Unisul TV. Programas legais, assim, Unisul Repórter, né? Um programa que eles tinham lá. E fiz alguns especiais, assim, só que eu sentia muita falta da loucura da TV, sabe? Porque a gente tem um time diferente, né? De outros trabalhos, assim. A gente é sempre muito acelerado e eu sentia muita falta. E aí abriu uma vaga na então RBS, na época, em Tubarão, que era onde eu já morava e enfim, morava com a minha mãe, dava aula na universidade, então era muito meu chão, assim. E aí eu comecei a trabalhar lá, né? Fiquei 8 meses trabalhando na RBS de Tubarão. E aí depois me chamaram para vir para Criciúma, né? Daí eu vim também para ser repórter aqui. Então, Denise, desde o início já, que você, quando ingressou na faculdade de jornalismo, a sua intenção já era o tele. Sim, sempre foi. Como eu falei antes, a TV que me escolheu, assim. Entendi. Eu, né, tava lá Perfeito. quieta no meu cantinho, me convidaram para fazer um negócio que me despertou uma vontade, né, de ir para frente com isso, assim. Tá, legal. Mas o início de tudo foi na rádio. Não, na rádio não. Foi aonde? Da Unisul TV? Não, isso. Não, é porque tu teve um programa de rádio, né? Não, de TV. Quando tu era nova. Não. Ah, era programa de Era TV. de TV, era de música, Porque mas tu falou era... de música, né? Era de música, mas era na TV. Na época, né, gente, não era só abrir ali o YouTube e procurar os clipes que a gente queria ver. Na época, o programa que eu tinha era de videoclipes. Então, a gente mostrava clipes e tal. E aí, chamava bandas para apresentar, né, as bandas regionais. Então, era nesse estilo, assim, mas era na TV, sempre foi era na tipo TV. um MTV. Isso, Tá. faz sentido. Certo. Denise, ser professora sempre foi um plano teu? Foi uma oportunidade que surgiu durante a faculdade? Ser professora sempre foi, tá? Sempre foi. Desde que eu fazia publicidade, quando eu entrei em publicidade e propaganda, foi por conta da fotografia, só que eu tinha uma disciplina só de fotografia no curso inteiro. E aí, quando eu terminei aquela disciplina, eu pensei,
poxa, e agora, né? Vou estudar o quê? E aí eu me ofereci para ser monitora no laboratório de fotografia, que na época tinha um laboratório preto e branco na universidade. E aí eu me ofereci. Então eu ia lá voluntariamente em todas as aulas e acompanhava os professores. Aí depois eu passei a estagiar, né, no laboratório de fotografia. E naquela época eu já despertei, assim, sabe? Eu quero ensinar. Né? É uma das coisas que eu quero fazer na vida. Mas, como nem tudo sai como a gente planejou, né? Às vezes a gente tem um tempo, mas as coisas não acontecem quando a gente quer. Eu fui para Londrina em 2004 fazer a minha pós-graduação com esse foco. Né? Vou fazer uma especialização porque eu quero dar a aula. Só que eu levei 6 anos depois disso para começar a dar aula efetivamente. Talvez eu não estivesse pronta naquela época, né? Então, só veio na hora certa. Entendi. Mas por que demorou esse tempo? Porque não tinha oportunidade, né? Então, assim, eu gostaria de ter ficado em Londrina, por exemplo. Mas eu gostei muito da cidade, achava muito legal e tal. Mas aí eu sou filha única. Minha mãe me ligou chorando um dia, né? Pedindo para eu voltar e tal. Aí tive que voltar. Tive que começar meio que tudo... Lá eu já tinha uma rede, assim, que eu tinha começado a conversar com outros professores para começar, sabe, a dar aula. Aí cheguei aqui, tive que voltar tudo de novo, né? Fazer novas amizades e novas relações para eu conseguir finalmente dar aulas. E tu escolheu o jornalismo depois daquele convite para atuar na TV, certo? Certo. Uhum. E dentro da área do jornalismo, tu tem alguém que te inspire, que te motive, que te motivou na época, que tu se inspirou? Ai, gente, e agora? Tem muitas pessoas que me inspiram, né? Na época... Ai, agora? Difícil isso. Os meus professores, na época, foram muito inspiradores, né? Professores que estão na ativa até hoje, como a Darlete Cardoso, que foi minha orientadora, né, no trabalho e tal. Foi ela que me convidou para dar aula na universidade. Então, é uma das pessoas que me inspira demais. Na área da TV, eu sempre falei, né, que eu me inspirava muito no Mário Mota, que era meu colega de trabalho. E antes da pandemia, inclusive, a gente tinha combinado de apresentar um jornal juntos. Só que aí ele acabou saindo da emissora e isso acabou não acontecendo, infelizmente. Mas o Mário também é uma pessoa que me inspira demais, assim. E há quanto tempo tu tá na TV? Ai, gente, vamos fazer as contas. Em 2010 foi quando oficialmente eu comecei a trabalhar como repórter em televisão, né? Como então, repórter. 12 anos, Isso na TVBV, né? Na Band, lá em 2010. E aí agora na NSC vai fazer 9 anos que eu tô lá. 9 anos. Como apresentadora? Não, como repórter. Como apresentadora, 2019, 20, 21, 22, 3 anos. E nesse tempo, como repórter ou como apresentadora, tu já passou por alguma situação assim delicada, de alguma notícia assim que tu teve que se controlar para conseguir transmitir a mensagem? Algumas vezes. Algumas vezes, assim. Me lembro de algumas situações até um pouco recentes, né? Em maio do ano passado, por exemplo, no dia 4 de maio do ano passado, até me lembro da data perfeitamente, foi um dia que aconteceu uma tragédia lá em Saudades, né, no oeste do estado, não sei se vocês lembram disso, mas um rapaz invadiu uma creche e acabou matando 5 pessoas, bebês inclusive, e aquilo aconteceu assim no fim da manhã, a gente ficou sabendo, e aí... Né, vira e mexe, como é que a gente vai conseguir transmitir isso em todas as praças, porque em cada local do estado a gente tem uma praça diferente com o seu Jornal do Almoço, né? Então, Chapecó, Criciúma, Joinville, Blumenau e Florianópolis são 5 jornais separados. E como é que a gente vai fazer para, de Saudades, transmitir para todo mundo? Então, foi muita correria, assim. Não deu tempo de cair a ficha, sabe? Antes de eu entrar no ar. E aí, quando eu fui chamar a primeira vez, né, a gente ia fazer um vivo, né, era um vivo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, eu já chamei meio, sabe,
com a voz embargada, assim. Então, foi uma das vezes que eu me lembro, recente, né? Porque, claro, que já teve muitas outras vezes que eu me emocionei durante produção de reportagens e tal, mas no ar mesmo é uma das vezes que eu me lembro, assim. E mais recentemente ainda foi quando teve a enchente agora em Tubarão, que foi no começo de maio, né? Esses dias até encontrei uma amiga e ela falando assim, ai, quando eu tava passando na frente da TV, eu vi que tu tava emocionada e parei para te assistir. Porque realmente é minha cidade do coração, apesar de eu não ter nascido lá, minha mãe mora lá ainda, né? Minha mãe teve que sair de casa de madrugada por conta da enchente, apesar da água não ter atingido a casa dela nem nada, mas por precaução. Então, quando eu fui, né, falar aquela notícia ali, eu realmente me emocionei. Tem muitas coisas, assim. Eu falo que desde que eu virei mãe, gente, eu virei muito chorona, sabe? Muito chorona. Então, quando envolve criança, nossa, é demais, assim. Teve um episódio também acho que foi antes da pandemia, até 2019, se eu não me engano, em maio também. E teve uma menininha de 2 anos que desapareceu de casa em Maruí. Eles moravam no interior e ela sumiu no meio do mato. E ela ficou até o outro dia. Então, isso foi no começo da tarde. Até o outro dia ela ficou desaparecida. E todo mundo já achando que tinha acontecido pior. Porque era um bebê de 2 anos, né? Frio pra caramba. Tava frio, tipo agora, assim. E aí, no outro dia, quando a gente soube que ela tinha sido encontrada, todo mundo se abraçou, chorou na redação, Legal. sabe? Então, coisa de mãe, né, gente? Mas ela foi encontrada onde? Ela foi encontrada caminhando com a cachorrinha dela. A cachorrinha dela acompanhou todo o... Na rua? Aham. A gente acha que... Quer dizer, os bombeiros acham, né? Que elas devem ter, sei lá, deitado por ali, se aquecido as duas, né? E aí ela foi encontrada caminhando, assim. Na estradinha perto de casa, inclusive. Uhum. E foi, Que nossa, bom, né? foram bombeiros de todos os lados. Aquele dia foi... Imagino pra mãe, E não assim, o encontraram, desespero. no caso? Ou encontraram? Ou elas que voltaram por conta própria? Não. Elas estavam por ali, sabe? Eles montaram uma força-tarefa, entraram na mata, procuraram a noite toda, digamos assim. E daí, no dia seguinte, logo de manhã, mais cedo, assim, umas 8 horas, acho que era, eles acabaram encontrando. Um grupo dos bombeiros, né, chegaram nessa ruazinha onde elas estavam, assim. Foi bem tenso. Histórias. Muitas histórias. Bom, Denise, tu disse que entrou então na TV como apresentadora em 2019. E em Exatamente. 2020 a gente teve a pandemia, né? Como é que ficou essa produção para TV? Ai, foi bem complicado, gente. Eu acho que todos os setores sofreram de alguma forma, né? Todos nós tivemos alguma perda, alguma situação que a gente teve que contornar. E para nós, jornalistas, não foi diferente. Para a televisão, a gente teve que se desconstruir, digamos assim. Porque em TV, a gente é muito preocupado com a estética, sabe? Então, assim, a imagem perfeita, sabe? Tem toda uma questão, assim, um preciosismo, né? Vamos dizer assim, um preciosismo. E quando veio a pandemia, que a gente teve que, com os nossos próprios celulares, né, passar a fazer vivo de casa, passar a nós mesmos a depender do entrevistado para receber o material, né? Então vinha vídeo de todos os jeitos, que não era aquilo que a gente estava acostumado a trabalhar com televisão. Então a gente teve que se desconstruir para fazer uma forma nova, assim, de fazer jornalismo, né? Onde, nesse jornalismo diferente aí na pandemia, o que importa é a notícia mesmo. A informação, não interessa, né? A gente teve que ter essa cabeça, assim, durante a pandemia. O que interessa é a informação. Se a gente não tem a melhor imagem, a sonora mais perfeita, sabe? Não tem problema, vamos dar a informação, que é isso que interessa. E aí, a gente ficou muito tempo em casa, né? Então, ali, começou em março, 18 de março, se eu não me engano, de 2020. E a gente ficou até agosto ou setembro em casa, sabe? Foi bastante tempo. Claro que a gente fazia um revezamento, então normalmente para o Jornal da Noite, a gente mantinha sempre uma pessoa presencial.
Porque à noite, acho que pelo fluxo da internet ali ser muito usado, a gente tinha muito problema de fazer vivo em casa, através da rede da internet. Não sei se era muita gente usando, mas sempre caía, sempre dava problema. Então a gente assim, não, à noite, né, vamos manter um repórter presencial. Mas de resto, era Bom Dia Santa Catarina, era Jornal do Almoço, né? Claro, de Florianópolis sempre tinha alguém no estúdio, mas no resto do estado era a gente em casa fazendo vivo, fazendo reportagem. Eu me lembro assim, acho que na primeira semana que eu estava em casa, eu tive que construir uma reportagem que eu fui recebendo o material, sabe? E aí, gente, eu fiquei tão perdida, mas tão perdida. Vocês jovens talvez não fossem ficar tanto. Mas eu, acostumada com aquele jeitinho, você sai com o cinegrafista, aí você grava, aí volta, escreve, edita, sabe? É tudo muito montadinho, assim, tudo muito certinho. E aí, de repente, eu me vi em casa, com um filho sem aula, sabe? Sem ninguém para me ajudar, o marido trabalhando. E aí eu tinha que escrever e eu tinha, sabe, foi muito, muito, muito complicado, assim. E aí eu lembro que nesse dia até eu fiquei esperando, o entrevistado ficou de me mandar a entrevista dele gravada. E ele chegou, sei lá, 11 horas da manhã, ele não tinha me mandado ainda. Eu fui ficando nervosa. E, sabe, era sempre um nervosismo, assim, porque o time do jornalista é totalmente diferente das outras pessoas. Né? Se tu pede para o entrevistado, olha, eu preciso de uma entrevista tua, né? Grava um videozinho assim. Cara, eles vão te mandar, assim, faltando 5 minutos para o deadline estourar, ou então vão te mandar só no dia seguinte, sabe? É bem complicado. Então, foi uma fase difícil, assim. Foi uma fase difícil, mas que ainda bem passamos, né? Esperamos que... A gente está no final aí da pandemia, estamos passando por isso. E agora, claro, na TV, no jornalismo, está tudo mais normal, digamos assim. Tudo meio que voltou ao normal. Mas claro que foi um período de muita aprendizagem e que a gente leva para a vida essa questão do que vale a informação. Então, hoje, se eu recebo um vídeo de alguém, por mais que esse vídeo tenha sido mal feito... mas que ele tem uma informação relevante, ok, vamos usar, sabe? Então, a gente abriu um pouco a cabeça também. Legal. Bom, acerca sobre ter ficado em casa tanto tempo, como é que é para ti, hoje em dia, e toda a tua vida profissional, conciliar a vida privada com a vida pública, sendo jornalista e apresentadora? Bom, no período da pandemia foi bem difícil, assim, porque meu filho sem aula também, né? Ele chegou a aparecer no Jornal do Almoço um dia. Ai, então, eu fiquei com o horário do Jornal do Almoço, porque como eu era, né, a âncora do Jornal do Almoço aqui, eles queriam que os âncoras de todas as praças estivessem presentes no JA de alguma forma, já que a gente estava naquele momento sem jornal local. E aí teve um dia que a gente em casa se organizou muito para que não acontecesse isso, né? Para que quando eu precisasse entrar ao vivo, alguém estivesse cuidando dele, mas naquele dia não teve jeito. Eu tinha uma entrada para fazer e aí o meu marido falou, olha, hoje eu não vou conseguir chegar em casa a tempo. Aí eu falei, tá, né? Conversei com ele bastante. Ele estava com 3 anos na época. E aí ele falou, não, tudo bem, né? Tipo assim... Parecia que ia dar tudo certo. E eu comecei a dar uma ensaiada para ver qual seria a reação dele. Falava e ele quietinho lá, brincando e tal. Eu entrei no vivo, ele começou a gritar. De um lado para o outro, correr de um lado para o outro, de um lado para o outro. E eu fui falando, né? E eu fui falando, mas aquilo foi me desconcentrando, claro. Imagina. Só que aí, na época, a editora-chefe do JA lá de Floripa falou para a Laine, que era apresentadora no dia... para a Laine comentar sobre aquilo que estava acontecendo. Porque, afinal de contas, o pessoal de casa estava escutando que meu filho estava ali gritando, né? E aí a Laine chegou e perguntou para mim, porque eu tinha... ela ia fazer uma intervenção, né? Ela ia me perguntar alguma outra coisa e eu ia voltar respondendo. E aí ela me perguntou... Denise, tem alguém aí, então, querendo a atenção da mamãe? Daí eu, desabei, né? Eu digo, pois é, e tal, meio sem jeito. Aí chamei ele, aí ele veio, ficou rindo, assim. E eu continuei falando, nem sei como é que eu consegui, mas enfim, deu tudo certo. Depois desse dia, eu acabei mudando de horário.
eu fiquei no Bom Dia Santa Catarina, que aí era um horário que ele ainda estava dormindo. E segui quase todo o período né, que eu estava em casa fazendo o Bom Dia. Porque aí eu não queria correr esse risco de novo. Porque, a gente sabe que é vida real e tal, mas não dá para ficar acontecendo, né? Não dá para isso acontecer sempre, assim. Tu perguntou como é que eu faço para conciliar, né? E agora, gente, eu acho que como toda mãe faz, assim, se virando nos 30, né? Tentando estar ao máximo junto. Enfim. Porque, assim, tu disse que dificulta ou até deixa mais leve a tua vida, assim, com o fato de ser mãe? Não. O fato de ser mãe não é que dificulta. Como é que eu vou dizer? Dificulta, né, gente? Porque, assim, não é fácil a gente ser responsável por um ser humaninho, né? Não é nada fácil, assim, não é uma tarefa fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo me ver sem ele hoje, entende? Então, é uma coisa bem louca, assim. Se vocês tiverem filho, não sei se vocês já têm filho, mas enfim, vocês vão entender um dia como é que funciona a parada. É muito louco, assim. Eu tenho praticamente uma adolescente já, de 14 anos. Sério? E eu voltei a estudar agora, praticamente, na primeira fase, né? Então, é bem assim, ela não é questão que atrapalha. Pelo contrário, hoje ela me motiva, me incentiva a estar aqui hoje. Exatamente, né? exatamente. É aquela coisa que dificulta, né? Mas ao mesmo tempo, Exato. eu não consigo, né, ficar longe, nem, nossa. É uma razão a mais, né? Exatamente, com certeza. É bem desafiador, né? É um baita desafio. É um dos projetos mais desafiadores que a gente tem na vida, é a maternidade, com certeza. Sim. Bom, Denise, já citamos aqui, né, que você é professora universitária, jornalista, publicitária. Mas assim, se não fosse essas 3 áreas, qual área você escolheria, o que você faria? Se tem algum desejo, assim? Gente, olha, acho que se eu não fosse jornalista, enfim, né, as coisas que eu atuo hoje, eu seria policial. Sério? Sim, Olha a policial, surpresa. delegada, alguma coisa nesse sentido. Tem jeito. Porque assim, gente, eu adoro editoria de polícia, sabe? Quando eu fazia reportagem, era sempre eu que ia para fazer. Acontecia alguma coisa dentro da editoria policial, era sempre eu que ia. E eu curto muito, assim, sabe? Investigação e tal. Então, acho que eu seria policial. Legal. E assim, Denise, fora da sala de aula, de toda a rotina da produção do jornal, o que você normalmente costuma fazer para descansar, se distrair? Não sobra muito tempo, assim, né? Não, até nos últimos semestres eu tenho ficado com as noites mais livres, até desde que o Luca nasceu, né? Eu tenho tentado ficar o máximo de tempo com ele. Então, assim, quando eu não tô trabalhando, eu tô com ele, sabe? É basicamente isso que eu faço, assim, não tenho muitos hobbies para mim hoje em dia. Então, eu levo ele no karatê, sabe? Assim, é isso que eu faço hoje em dia e eu gosto de fazer isso, né? Eu acho que é uma fase... A gente não tem muito tempo de criança deles, né? Então, eu quero aproveitar ao máximo esse período, assim. Eu treino na academia, ok, né? Tudo também, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas vou de manhã cedo, né? Então, pro meu dia já tá... Eu tento ali, depois do meu horário, da minha carga horária de trabalho na TV, estar disponível para ele. Então, eu pego na escola, eu vou levar para um karatê, eu vou, sabe? Vou levar num shopping, vamos passear. Então, é basicamente... são esses os meus hobbies hoje. Uma rotina bem corrida, né? É bem corrido. Eu tenho, assim, a questão das aulas, né? Quando eu voltei da licença maternidade, eu tinha 3 aulas à noite. Então, eu trabalhava o dia todo, dava aula 3 noites por semana e eu tinha um bebê de 6 meses em casa, né? Então, assim, foi muita loucura. E depois disso, eu, assim, não, vou tentar diminuir o ritmo, né? Hoje eu consegui ter uma aula só por semana. Então, eu tenho esse meu dia da semana, que é um dia que é a sexta-feira, né, esse semestre. Então, minha mãe mora em Tubarão, aí eu levo ele para lá, ele já aproveita e fica um tempo com ela também, sabe? Então, minha vida tá girando bem na função dele, assim. Sim. Denise, a gente consegue realmente perceber a tua paixão pela TV desde todo o início da tua carreira.
Mas assim, quais dicas você teria para dar pra gente que está começando, ou quem está finalizando, ou até mesmo o pessoal que está assistindo a gente, né, que é apaixonado pela TV? Acho que o primeiro passo é justamente ser muito apaixonado, né? Porque assim como, claro, a maioria dos trabalhos são difíceis, né? Da gente ingressar, da gente começar e tal, mas a TV exige bastante dedicação, assim, e exige uma agilidade, exige, sabe, várias coisas que em outras áreas do jornalismo, até que, né, digamos que uma assessoria de imprensa. O time é outro, né? É diferente de você ter um jornal todos os dias para colocar no ar ao meio-dia, né? Se eu atrasar 1 minuto, eu já não tenho mais, sabe? Digamos que eu cheguei no estúdio 12:01. O jornal já era para ter começado, já vazou Florianópolis e deu, sabe? Então, a gente tem que ter uma agilidade, assim, bem... Ai, gente, dica, e agora? Ser bastante apaixonado, né, pelo jornalismo, se dedicar bastante, ler bastante. Eu sei que é bem clichê, né, que todo mundo fala isso pra vocês, mas é bem verdade, porque quanto mais a gente lê, o nosso vocabulário fica melhor, sabe? A gente consegue falar melhor. Para quem gosta de TV, se assista, né, porque a gente morre de medo de se assistir. Sabe? Vocês vão se assistir depois daqui? Sim. Tem que se assistir. Porque isso é algo que dá pra gente uma noção de como que a gente tá. E assim, olhar sem medo, sabe? Porque eu sempre costumo dizer também que o meu melhor material é o que eu fiz ontem. É o último, sabe? Porque a gente tá todo dia melhorando, né? Então, se vejam, sabe? Treinem na frente do espelho, né? Treinem postura e tudo mais. E é basicamente isso, assim. Mas, acima de tudo, sejam apaixonados pelo jornalismo, por uma boa apuração, né? Que é a parte primordial do nosso trabalho, é a apuração. Queiram estar no local dos fatos, sabe? Porque isso faz toda a diferença. Claro, a gente que trabalha com TV... quase que obrigatoriamente a gente tem que estar lá para fazer imagem e tudo, mas com a questão da pandemia também, a gente recebe muita imagem. Mas nada como a gente estar lá no local, porque tu consegue conversar com uma pessoa que, se tu não estiver lá, tu não vai nem enxergar essa pessoa, sabe? Então, o jornalista tem que estar na rua, assim, na minha opinião. Realmente para os apaixonados, né? Exatamente. Não, para finalizar, a nossa última pergunta. Qual a sua opinião de vida sobre a rotina, a vida do jornalista? Minha opinião, gente, e agora, né? Se é difícil, assim? Sim. É. Tipo, o lema do jornalista para ti. O lema do jornalista para mim? Ai, gente, e agora? Assim, não é uma profissão fácil, com certeza não é, sabe? A gente tem que estar sempre atento em todos os lugares que... É porque assim, ó, como é que eu vou dizer? Quando tu é apaixonado pelo que tu faz, automaticamente tu não para de trabalhar. Mas não é um não parar de trabalhar, ai, estou trabalhando aqui com os meus... Tô no bar com os meus amigos, estou trabalhando. Que raiva. Não, não é isso, né? De uma conversa que tu tem com um amigo, tu tira 5 pautas. Sabe? Sim. Então, assim, o jornalista que curte mesmo o que faz, não é uma obrigação estar trabalhando, sabe? É uma... É bom, assim, né? De tudo que a gente... eu passei no meio da rua ali e vi um buraco. Gente, ó, buraco ali, ó. Quanto tempo tá esse buraco aí? Já vale uma pauta, sabe? A gente tá sempre atento, né? A gente tá sempre de olho no que tá acontecendo. Até no domingo, fui levar o meu filho no circo... E depois parei para conversar, claro, com os donos do circo, né? Porque, enfim, como uma boa jornalista, eu gosto de saber histórias diferentes e tal. E aí eu sei que uma das donas do circo lá me comentou que o circo inteiro doava sangue. Faziam doação de sangue, porque a avó dela precisou de sangue a vida inteira. Então, a avó morreu no ano passado, mas eles continuaram com essa
né, com esse ato aí de fazer a doação de sangue. Então, já doaram sangue em vários lugares. Por onde eles passam, eles fazem a doação quando está na época. E aí eu pensei, poxa vida, essa semana tem Dia Mundial do Doador de Sangue. E aí a gente trouxe o circo inteiro para Fendoemosc. Legal. Então, assim, de uma ida no circo, já saiu uma pauta, Sim. sabe? E não foi... E assim, não sofri tendo aquela conversa, sabe? Foi gostoso. Eu adoro conhecer as histórias dos outros, assim. Então, acho que o jornalista que gosta mesmo, né? É assim que ele funciona. Sim, ouvindo a tua experiência, essas histórias, a gente tem mais certeza de que no jornalismo um dia é diferente do outro, né? Nunca vai ser sempre a mesma coisa. Pode surgir uma pauta, algo assim que, sabe? Então, bom, Denise, nós queríamos muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo inspirador. Tenho certeza que todos nós saímos daqui enriquecidos com a sua experiência. Você tem uma carreira incrível. Tá construindo e vai construir ainda mais. Muito obrigado mesmo. Ah, gente, eu que agradeço, né, por estar aqui. Falaria de jornalismo até de manhã. Que pena que o tempo é curto, né? Como sempre, em TV, a gente tem um tempo curto aí. Mas obrigada, viu? Obrigada pelo convite mesmo, adorei. Obrigada. E o Entretele chega ao fim. Uma boa noite a todos e obrigado pela audiência.